Bom dia. Obrigado, Senhor Deus, pelos amigos que me destes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre amigos de fé. O que Deus deixou para nós na sua palavra sobre amigos de fé. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tenho 3 perguntas para vocês e eu vou encontrar a resposta das perguntas junto com vocês na Bíblia. Quem faz o chamado e dá autoridade aos discípulos? A resposta está em Mateus, capítulo 10 e versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre o espírito imundo para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui vemos que quem faz o chamado é Jesus. Segunda pergunta. Como a Bíblia descreve o companheirismo entre os amigos de fé? Resposta está em Provérbios, capítulo 17 e versículo 17. Em todo tempo, ama o amigo e na angústia se faz irmão. Vamos ver também 5 versículos que nos mostram a força da união na Bíblia. Salmos 133, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agora vamos para Mateus, capítulo 18 e versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eclesiastes, capítulo 4 e versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Vamos agora para Provérbios, capítulo 27 e versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Próximo está em 1 João, capítulo 4 e versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de discípulos que foram enviados de 2 em 2? Em Josué, capítulo 24 e versículo 5. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Aqui se formou uma dupla, Moisés e Arão. Agora em 2 Reis, capítulo 2 e versículo 4. Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vives o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram os 2 a Jericó. Aqui formou-se mais uma dupla, Elias e Eliseu. Agora vamos ver em Atos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Mais uma dupla, Pedro e João. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 19. As igrejas da Ásia vós saudam, no Senhor muito vós saudam, Aquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Mais uma dupla, Aquila e Priscila. Vamos ver algumas atividades dos discípulos, amigos de fé? Se reunir
para conversar sobre assuntos espiritual e orar, dar estudos bíblicos, fazer visitas, ajudar alguém necessitados, entregar folhetos, fazer um teste de dons e realizar atividades missionárias, conforme a identificação dos mesmos. Iniciar um pequeno grupo. Essas são algumas das atividades dos amigos de fé, que são a dupla missionária. Vamos ver o que os amigos de fé, ou seja, a dupla missionária, precisa para permanecer unidos? Abre a Bíblia em Amós, capítulo 3 e versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Então aqui vimos que é preciso, os dois precisam estar em acordo. Pode ser uma dupla de amigos ou irmãos, esposa e esposa, pais e filho, ou seja, uma dupla missionária. Vamos ver como Jesus organizou e enviou os 12 apóstolos? Está em Marcos, capítulo 6 e versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhe autoridade sobre espíritos imundos. Chamando os 12 para junto de si, Jesus ordenou-lhe que fosse 2 a 2 pela cidade e aldeia. Nenhum foi mandado sozinho, mas irmãos em companhia de irmãos, amigos ao lado de amigos, assim se poderiam auxiliar e animar mutuamente, aconselhando-se entre si e orando um com o outro, a força de um suprindo a fraqueza do outro. Da mesma maneira, enviou ele posteriormente os 70 e era o desígnio do Salvador, que pôs mensageiros do Evangelho assim se associem. Teriam muito mais êxito a obra evangélica em nossos dias, fosse este exemplo mais estritamente seguindo. Como os 70 missionários foram enviados? Vamos ver, está em Lucas capítulo 10 e versículo 1. Depois disto, o Senhor enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde eles estavam para ir. Então, aqui nós vimos mais uma vez que o Senhor sempre enviou de 2 em 2 para pregar o Evangelho, formando assim uma dupla missionária. Se esse for o teu desejo de ser amigos de fé e formar-se uma dupla missionária para pregar o Evangelho, aonde quer que Deus nos enviar, então ore comigo agora. Bondoso Pai, vi que o Senhor enviou de 2 em 2 para pregar o Evangelho, e nem um momento alguém foi sozinho. Peço que prepare-me um amigo de fé para formar uma dupla missionária comigo, e nos envia para onde o Senhor quer que nós vamos pregar a sua mensagem. Seremos instrumentos em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Que essa mensagem de hoje possa tocar os corações de vocês para não ficarmos de braços cruzados. O tempo está próximo, Jesus está voltando e ainda há muitas pessoas que não conhecem o amor de Cristo, não sabem do sacrifício de Jesus, estão sofrendo, estão oprimidos. E cabe a nós levar a mensagem a eles. Então, depois dessa oração, temos certeza
que Deus vai preparar para nós um amigo de fé e vai nos enviar. Aonde quer que Deus vá levar essa palavra de Deus, seremos obedientes a Ele e fazemos-se a sua vontade. Que Deus abençoe a todos vocês. E nunca esqueçam, meus amigos, Jesus te ama. E nada pode separar vocês do amor de Deus.